O senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, tem 67 anos. É presidente nacional do Democratas, nome adotado em 2007 pelo antigo PFL, o Partido da Frente Liberal. Nascido em Mossoró, Agripino formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Sua carreira política começou em 1979, quando foi nomeado prefeito de Natal pela ditadura militar. Depois, em 1982 e em 1990, foi eleito governador do Rio Grande do Norte. José Agripino foi filiado ao PDS até 1985, quando não quis apoiar o candidato do partido, Paulo Maluf, na eleição indireta para presidente da República. Ajudou então a fundar a Frente Liberal, que apoiou Tancredo Neves, do PMDB. Atualmente, Agripino cumpre seu 4º mandato de senador como presidente nacional do DEM. Agora, seu principal desafio é preparar o partido para, na eleição de 2014, estancar a perda de espaço que tem sido contínua nas últimas disputas eleitorais. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política Entrevista. Este projeto é da Folha de São Paulo e do portal UOL, e a gravação é sempre realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição é o senador José Agripino, do Rio Grande do Norte, presidente nacional do Democratas. Olá, senador, muito obrigado por estar aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. Eu começo perguntando: PSDB, aliado tradicional do Democratas, nesta semana, por meio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, lançou a presidente da República, o senador Aécio Neves. O Democratas apoia? Bom, Fernando, obrigado pela oportunidade dessa conversa. Aécio Neves é um nome da melhor qualidade. É um tucano. Ele tem o partido dele. Eu tenho um pensamento, eu tenho a melhor relação política e pessoal com os tucanos e com Aécio, que é meu colega no Senado. Agora, o que é preciso não é ter candidato, é ter candidato para ganhar a eleição. Veja bem, eu tenho uma consciência Aécio que não é para ganhar a eleição? Vamos lá, pode ser, mas pode ser. Eu tenho a consciência de que só as oposições unidas não têm chances na medida certa para começar uma campanha com perspectiva real de vitória nesse momento. O que é preciso é ter um diálogo oxigenado que Deixa eu entender, as oposições neste momento não têm condição de ganhar a eleição, é não, isso? Não. Podem ganhar e podem não ganhar, mas não tem a convicção absoluta de que só elas unidas ganham a eleição. É preciso agregar forças. O que eu advogo é que o PSDB, o Democratas, o PPS e quem mais queira se agregar a um projeto de mudança de modelo econômico no país, de modelo administrativo no país, deve estabelecer diálogo. Porque as oposições só podem não ter força suficiente para ganhar a eleição. É preciso lançar pontes. E é preciso entender que... Mas explique um pouco mais. Vou explicar. Assim? Para quem? Ô Fernando, pontes para quem? Vamos pegar o que está ocorrendo nesse momento, o caso Rosemary com o Paulo Vieira. Você vê alguém do PMDB, alguém do PDT, alguém do PP, alguém do PV, alguém do PR defender o governo? Não, porque o governo não é dele, o governo é do PT. E quem está sob acusação é o PT. Por então, outro lado, senador, esses partidos também não atacam o governo. Deixa eu concluir o raciocínio. Se o governo é do PT e é cada vez mais do PT, esses partidos que fazem parte da base do governo, mas não são de verdade governo, esses partidos se sentem confortáveis para tomar a defesa do governo do PT. E eu que estou no Senado e vejo o tempo todo, via e vejo a relação dos aliados da base do PT com o PMDB, PT com o PV, com o PR, eu vejo que é cada vez mais frágil a relação. Mas eles só se sentem confortáveis. O que é preciso é que você, entendendo essa realidade, estabeleça conexão de conversa que pode evoluir, pode não evoluir, com o PMDB, com o PSB, com o PR, porque se não há conflito ideológico entre nós e eventuais partidos da base, é perfeitamente possível você montar um projeto onde a Aécio Neves sente na mesa, nós sentemos na mesa, sem estabelecer por antecipação que o candidato é fulano de tal. Aí sim você arma um projeto com perspectiva real de vitória.
Deixa eu entender. O senhor entende, então, que o Democratas e o PSDB, os dois maiores partidos de oposição, sozinhos, não têm músculos dessa forma para viabilizar uma candidatura vitoriosa, se ficarem sozinhos? Se você juntar Democrata, PSDB e PPS, basta ver a última eleição municipal, contra todos os outros unidos, a perspectiva não é boa de vitória. Basta fazer a conta, é matemático. Agora, tendo em vista que política é uma coisa que faz da base da conversa, do entendimento e de afinidades, você há de convir que é perfeitamente possível você, em função de uma fadiga de material que é evidente na relação entre os partidos da base, você estabelecer alianças novas. O que aconteceu na eleição municipal em Belo Horizonte? O candidato eleito foi do PSB com o apoio do PSDB e Democrata. O que aconteceu em Fortaleza? O candidato que ganhou foi do PSB, de Ciro e Cid, com o apoio do Democratas, e foi pedido. Ciro Gomes foi ao meu gabinete em Brasília pedir o apoio e ganhou a eleição por pequena margem, porque o Democrata, com Moroni Torga, apoiou. Então, existem relações. Em Natal, eu apoiei o PMDB. Não ganhou, mas teve o nosso apoio. O PMDB nos apoiou em outros lugares, como em Salvador no segundo turno, e ganhamos a eleição. Então nós estamos exercitando relações de proximidade política e eleitoral. Muito bem, mas o senhor citou vários cenários que de fato existem no plano municipal nas eleições de 2012. Outra coisa é o plano federal, que são as eleições de 2014. O senhor acredita verdadeiramente que conseguirá atrair algum dos partidos hoje dilmistas ou apoiadores do governo para o campo da oposição no projeto de eleição presidencial? Se sim, quais? Fernando, os caminhos da pátria passam pela terra de cada um de nós. O que acontece na eleição nacional tem que necessariamente passar pelo campo local. Quem é que está confortável nos seus estados? Essa é que é a grande pergunta. Confortável com o parceiro PT. Pode não estar hoje, pode estar amanhã, mas pode não estar hoje e pode estar pior ainda amanhã. Então, se perguntar, existe diálogo, por exemplo, do Democrata com o PMDB de Michel Temer? Claro que existe. Isso significa uma aliança? Claro que não, mas existe diálogo. Existe diálogo com o PSB de Eduardo Campos? Existe sim. Com o PP de Dornelles? Existe sim. Se existe diálogo, existe perspectiva de entendimento. Agora, fixar neste momento, em dezembro de 2012, que a perspectiva de aliança pode ser com A, com B e com C, seria até excesso de pretensão de minha parte. Agora, como tese, entender que a aliança PSDB-Democrata, dos partidos de oposição, será exitosa na medida que você tem um discurso consistente, que eu acho que é o mais importante, é o discurso com agregação de outros partidos, sendo o candidato da oposição de hoje ou até de um desses partidos. Sentar na mesa com o espírito desarmado para que seja o candidato aquele que tenha melhores condições reais de ganhar a eleição. O ex-presidente Fernando Henrique defende que o senador Aécio Neves se declare e se assuma como pré-candidato já. O senador Aécio Neves ficou um pouco reticente, um passo atrás em relação a essa sugestão. O senhor acha que acertou o senador Aécio Neves, acertou o ex-presidente Fernando Henrique? Eu acho que Fernando Henrique tem razão. Se o PSDB, que é um partido grande, tem o governo de São Paulo, o governo de Minas Gerais, tem governos importantes do Pará, etc., ganhou eleições municipais importantes. Se é um partido importante que já exerceu a presidência, quer ter um candidato à presidência, é preciso ter esse candidato desde já. Agora, esse candidato então, pode chegar à eleição... Declarar. É uma definição dele, aí é uma questão pessoal dele. Mas o PSDB ter o direito e ter tamanho para ter um candidato à presidência, tem. Fernando Henrique tem razão. Agora, a estratégia de Aécio pode ser a estratégia cautelosa, que pode até coincidir com aquilo que eu estou falando, a de agregação de forças em torno de um projeto vitorioso. E aí é onde eu falo, o projeto vitorioso, Fernando, não pode ser, na minha visão, como presidente do Democratas, o projeto de ter um candidato que só bate no governo. Não, tem que ser um projeto de um Brasil novo, de um Brasil diferente. Qual é o projeto do Brasil? De ser o país das commodities, de vender carne, vender grãos,
vender minérios, é um país da tecnologia de ponta, como a China está querendo, como a Índia está querendo. Se quer ser isso, tem que criar o modelo e facilitar com carga tributária civilizada, com infraestrutura adequada, com gestão competente, sem corrupção ou com corrupção mínima, com combate total. Isso aí é o que pode nos unir, é o projeto de Brasil. Eu acho que o brasileiro não está querendo partido ou candidato que só bata no adversário, está querendo uma proposta de Brasil novo, onde você tem a perspectiva de crescimento e de emprego para as pessoas. O senhor está falando do que pode levar a oposição a ser exitosa em 2014. O que poderia representar o contrário, ser um fracasso da oposição? Como ela não deveria se comportar? Não é como ela não deveria se comportar. No campo das ideias, você expõe as suas ideias e deixa que o brasileiro ou o eleitor avalie. Eu tenho um modelo. A oposição errou nos últimos 10 anos? Não é que tenha errado. O governo conseguiu sintonizar melhor com a sociedade. O governo aproveitou um grande momento da economia estabilizada de Fernando Henrique e aí fez com a massa de pobreza, que era muito grande no Brasil, fez a distribuição da renda pública que deu certo em termos eleitorais. Fez de um modelo que deu certo, uma distribuição de renda que deu certo do ponto de vista eleitoral. E aí levou vantagem sobre a oposição, até no plano da comunicação. Agora, esse modelo está permanente? Eu acho que ele está exaurido. Basta você ver os dados do PIB, nós estamos perdendo, dentro da América Latina, perdendo a liderança para o México, dentro da América do Sul, perdendo a corrida para o Chile, para o Peru, para a Colômbia, nos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, nós somos o último da fila em matéria de desenvolvimento. Por quê? Porque o que nós estamos fazendo está errado, evidentemente. Será que o que nós estamos fazendo é certo e nós estamos ficando para trás agindo corretamente? Ou estamos ficando para trás porque estamos agindo incorretamente? Então, é isso que é preciso considerar e expor aos brasileiros. Senador Agrippino, o Democratas e o PSDB tiveram alguns candidatos a presidente. Em 2002, José Serra perdeu para Lula. Em 2006, Geraldo Alckmin perdeu para Lula. Em 2010, José Serra perdeu para Dilma Rousseff. Esses foram, nas circunstâncias, os melhores? E vamos mais específico, em 2010, a estratégia em 2010 foi a melhor possível, escolhendo José Serra e com o tipo de campanha que foi feita? Era o melhor para o momento. Serra e a estratégia? Serra, naquele momento, era talvez o melhor candidato. E ele insistiu em ser e conseguiu, dentro do partido dele, a indicação dele. Política tem momentos, Fernando. Lula José Serra pode voltar a ser candidato? Lula, acho pouco provável. Com os insucessos que ele teve em 2 campanhas presidenciais e essa última agora de São Paulo, é pouco provável que ele tenha possibilidade de voltar a ser candidato à presidência da República, até pelo seu próprio partido. Eu acho pouco provável. Mas vamos voltar um pouquinho atrás. Lula, até ganhar a eleição, disputou, a primeira perdeu, a segunda perdeu, ganhou na terceira, em função de uma permanência. Nesse arranjo de forças políticas, o PSDB, o Democrata, o PPS, se juntando com alguns outros partidos, tem chance? Em função de um modelo que eu acho que está exaurido, eu vou voltar aqui ao crescimento da economia do país. O brasileiro vota muito pela... Se você pensar no voto do brasileiro até da eleição municipal, no mês de setembro, quando estava consolidado, o Brasil está preocupado em como vai pagar a prestação do carro se comprou, o aluguel da casa, se vai ter dinheiro ou não para comprar a comida para alimentar os filhos, se vai ter o dinheiro para comprar o lápis e o caderno, na última hora em que pensa no voto. O brasileiro pensa, e é normal, no seu bem-estar. E o governo existe para distribuir bem-estar, para produzir o bem-estar para o cidadão. Se você tem um modelo que já não produz tanto bem-estar, produzia com o Bolsa Família, com o financiamento do automóvel, do eletrodoméstico, que está cada vez mais saturado e difícil. Se você exaurir o modelo e alguém apresenta um modelo diferente para a reflexão do brasileiro, esse modelo diferente pode ensejar uma vitória. O modelo é uma coisa, outros são as coalizões, as alianças eleitorais que são vitais no Brasil, claro. Né? O senhor mesmo mencionou.
Quando a gente pensa no campo, no espectro político partidário da esquerda para a direita, passando pelo centro, há poucos partidos disponíveis, porque muitos aderiram ao atual governo, com cargos, com ministérios alguns. E o calendário eleitoral exige que, no início do ano eleitoral, os partidos estejam ali disponíveis para fazer aliança. Se eles estiverem no governo até o início de 2014, é muito improvável que eles rompam com o governo para daí ir para a oposição. Estou imaginando que então 2013 vai ser o ano de as oposições negociarem com esses partidos aí da franja de apoio ao governo para tentar fazer um outro tipo de coalizão? Você está raciocinando que o governo vai chegar em 2014? Muito bem. Não. Estou supondo que em 2014 seja possível que eles estejam lá e que em 2013 seja um campo de atuação da oposição para tirar algum desses partidos. É isso? Tudo depende de como esteja o governo em 2013 e 2014. Ele vai estar popular? Veja bem, se estiver popular. Vamos fazer uma avaliação de como esteja e como não esteja. A presidente Dilma estava nadando de braçada até muito pouco tempo. Eu não sei qual é a avaliação nesse momento da popularidade dela, porque o PIB está fraco, o nível de consumo estimulado topou na inadimplência, as pessoas não estão mais comprando, tanto não estão comprando, que a economia está parando. Porque já não tem como pagar, já estão com o cartão de crédito no vermelho, já não tem como comprar. As denúncias de corrupção agora são semanais. Essa história da Rosemary com o seu tráfico de influência, que a Dilma faxineira, que está botando para fora as pessoas, está passando para as pessoas que isso tudo faz parte de um contexto de governos do PT. Isso não é governo Lula ou PT. Quem é a Rosemary? A secretária de Lula que manteve-se na secretaria ou na direção do escritório do governo em São Paulo. Então as pessoas percebem que o governo toma posição só quando é flagrado, quando é pilhado. Os dirigentes de agências reguladoras são flagrados no mal feito, na prática explícita da corrupção. As obras do PAC não andam. A presidente Dilma foi eleita pelo fato de ser entendida como uma grande gestora. O PAC tem 30% de execução. O Brasil é o país do não investimento. Os países que estão crescendo no mundo são os países que investem, ou que têm investimento do exterior do Brasil, ou que conseguem investir com poupança própria. Nada disso está ocorrendo. Muito bem. Eu digo isso para mostrar que a perspectiva da presidente Dilma não é nenhum mar de rosa, não é nenhum céu azul. Então, se ela estiver bem, a chance dela manter a coalizão dos partidos da base é grande. Se ela não estiver bem, com as provocações que o PT fez nas eleições municipais recentes, vão provocar as fissuras que eu acho que vão acontecer em 2014. Então, há todo um caldo de cultura preparado. Não que eu queira que o governo vá mal, ou que o Brasil vá mal. Eu quero que o Brasil vá bem. Mas como nós estamos andando, o Brasil não irá bem. Quem vai estar bem é México, é Peru, é Colômbia, é Rússia, é China. Nós, infelizmente, não. O Brasil virou um país caro, Fernando. O Brasil é um país caro. Caro por conta de quê? Das condições das empresas, da carga tributária, que é incivilizada, uma das maiores do mundo, do custo do Brasil, da infraestrutura, em que tudo é caro para você transportar. Então, o Brasil virou um país caro. Sendo um país caro, ele virou um país incompetitivo. Virou incompetitivo, ele torna-se um país onde as oportunidades de emprego e de crescimento das pessoas é limitado. Senador, quem o senhor acha que hoje, há menos de 2 anos já da eleição, de outubro de 2014, pode vir a ser candidato a presidente? Posição, situação, quem que o senhor imagina que serão os candidatos daqui a um ano e pouco? A Dilma, com certeza. Lula, com esses episódios recentes de agora, dificilmente terá condições de, dentro do PT, digamos, friccionar a Dilma para ele voltar ao poder. Então, Dilma na situação. Do PT, a Dilma é a candidata. Pelo lado da base, eu não diria que Eduardo Campos, por exemplo, não tenha o direito de pleitear ser candidato à presidência. Eduardo Campos, governador de Pernambuco. De Pernambuco. Aécio Neves é um grande candidato à presidência? É um grande candidato à presidência. Você pode raciocinar Quem mais? Em termos...
Você vai ter o dos partidos alternativos. Marina Silva será candidata? Pode ser, é possível. É possível e ela tem dado passo no sentido de ser candidata. Ela até deixou o PV, por entender, eu não se sentia confortável no PV, para fundar um partido novo e acho que ela entende que tem um espaço do país onde ela se situa de forma confortável e tem vez. Então, a Marina pode ser candidata. Joaquim Barbosa. Não acredito que seja, mas é o homem da moda. A Joaquim Barbosa, se entrar hoje no restaurante em Mossoró, minha cidade, ele será aplaudido de pé. Que dirá em São Paulo? Se ele entrar num avião, indo para qualquer lugar nesse país, ele é cumprimentado e cortejado. Agora, entre isso e ser candidato à presidência, ter traquejo, ter partido político, ter disposição, há uma diferença muito grande. Uma coisa é popularidade instantânea e de forma sustentada ou não. Outra coisa é você ter preparo para ser candidato a presidente, ter um partido político, ter uma estrutura partidária. O que o senhor recomendaria a Joaquim Barbosa? Quem sou eu para recomendar o Joaquim Barbosa, o homem que teve a coragem de fazer o que ele fez? Eu quero é aplaudir aqui Joaquim Barbosa pelo fato de ele ter tido a coragem de fazer o que ele fez. A justiça brasileira tem duas histórias, antes do Mensalão e depois do Mensalão. E no Mensalão ele foi a referência, ele e Roberto Gurgel. Essas duas pessoas, eles foram as duas referências. Eu não recomendaria nada. Eu diria que o que eu espero dele como brasileiro é que ele seja um presidente do Supremo equilibrado, que não cresça o salto do sapato pelo fato de ser um brasileiro admirado, não cresça o salto do sapato e enverede pela vaidade, que eu não creio que ele vá fazê-lo, que as declarações dele são todas no sentido de quem não se envaideceu com a popularidade que conquistou pela posição corajosa que tomou e que continue a prestar o serviço que até agora prestou ao respeito que o Brasil precisa ter pela instituição chamada Justiça do Brasil. Porque, na verdade, o Supremo passou para as outras instâncias o sentimento da credibilidade, que estava em perda, em processo de perda. Senador, a propósito do Mensalão, o Supremo Tribunal Federal deve determinar a cassação imediata dos mandatos dos réus que são deputados e foram condenados? Ah, claro. Eu acho que sim, e o Congresso não tem como, a menos que queira conviver com um processo desgastante diário de perda de autoridade, tendo na Câmara, no caso na Câmara, parlamentares julgados, condenados à prisão e votando em nome da sociedade. Isso aí seria o fim. Eu acho que eles precisam perder os mandatos e, se for remetida essa questão à Câmara de Deputados, a Câmara precisará cumprir o seu papel imediatamente. O julgamento foi feito por uma corte, não foi por um parlamentar, não por um ministro, não foi o relator. Foi o relator, revisou e uma corte inteira que decidiu, julgou, condenou e aplicou pena. Não é possível que o Poder Legislativo, entendendo que a decisão foi de um colegiado, não cumpra aquilo que a Justiça Brasileira já determinou, já encerrou. Tem algumas metas bem objetivamente que o Democratas tem para 2014 em número de deputados estaduais, federais, senadores, governadores? Tem sim. Quais são as metas? Veja bem, o Democratas saiu maior do que entrou dessa eleição. O Democrata foi o único partido que sofreu um ataque frontal de um partido que se criou a partir das suas próprias costelas, das nossas costelas, com o apoio do governo. Porque muitos dos que saíram do nosso partido saíram para se tornar governistas. Você não pode comparar o crescimento do PMDB, do PT, do PDT com o do Democratas nessa eleição. Porque nós entramos menores do que fomos na eleição de 2010, mas saímos muito maiores do que entramos. Nós não tínhamos nenhum prefeito das 85 maiores cidades do Brasil. Das 85 maiores, nós temos 5 prefeitos. Nós somos o único partido de oposição que tem um entre os 3 prefeitos das maiores capitais do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. O prefeito de Salvador é democrata, é Assemineto. Nós elegemos 70% dos candidatos à reeleição democratas, isso aí é importante dizer, foram reeleitos. Então, o partido que conquistou um eleitorado, um comando eleitoral de mais de 2 milhões de eleitores a mais,
tinha 6 milhões e ficou com quase 9 milhões, é um partido que tem confiança na sua perspectiva de crescimento. Mas se quais nós são as somos metas hoje numéricas? 27 deputados, se nós hoje, eu digo isso para justificar que nós temos condição tranquilamente de voltar a ser no mínimo que nós éramos antes do ataque do PSD. Nós somos hoje 27 deputados, nós podemos passar tranquilamente de 40 deputados. Tranquilamente, mas com toda a convicção. Senadores, nós somos 4, porque perdemos um recentemente, era o suplente do João Alberto. Nós pudemos conquistar pelo menos 2 cadeiras mais de senador. E na eleição de governador, eu acho que nós temos perspectivas reais em Sergipe, na Bahia, no Rio Grande do Norte, em vários estados do Brasil. Então, a perspectiva de crescimento do Democrata em matéria parlamentar é real. Você veja, eu vou dar um dado a você, para você e para aqueles que estão nos acompanhando, terem ideia do que significa o futuro do partido. Você acha que se Marco Maciel, que perdeu a eleição de senador, for candidato a deputado federal, ele não se elege mais pelo menos um federal em Pernambuco? Moroni Torga perdeu a eleição em Fortaleza, você acha que ele não elege a si mais um? Ele teve 170 mil votos em Fortaleza. Paulo Souto e Aleluia perderam para o governo e para o Senado na Bahia. Se forem candidato a deputado federal ou senador com a vitória do Neto, não tem condição de se eleger? Em Vitória, no Espírito Santo, nós elegemos o maior município. O prefeito do maior município do Espírito Santo, Vila Velha, não é Vitória, Vila Velha, é democrata. Nós não temos nenhum federal lá, a gente não elege 2 federais. Então a perspectiva do partido é exitosa, é muito boa. E, mais do que tudo, nós temos um discurso consistente e temos uma unidade de pensamento muito boa. O que o presidente fala, não que ele determine, é o que pensam os seus companheiros de partido. Isso é muito bom porque não há contestação. Para presidente da República, é correto imaginar que a tendência do Democratas é eventualmente apoiar o candidato Aécio Neves, do PSDB? O normal é que o Democratas faça o trabalho da conciliação de forças. Mas a tendência é essa? Aécio é um candidato bom? Agora, o Democratas vai exercer o seu papel de tentar reunir forças em torno de uma candidatura que tenha real perspectiva de vitória. Nesse caso, o Democratas poderia propor o candidato a vice-presidente numa chapa com Aécio Neves? Não necessariamente. Quem luta, em muitos momentos da minha vida pública, eu abri mão até de pretensões do meu partido para conquistar vitórias eleitorais. Vários momentos. Cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Então, na hora que nós queremos êxito para um projeto de Brasil mudado para melhor, e que eu tenha capacidade de articulação com outros partidos, eu não terei nenhum constrangimento em trabalhar para montar uma chapa de candidato a presidente A e vice B, sem que nem A nem B seja do meu partido, mas o meu partido esteja na formulação da chapa e no discurso do projeto. O Democratas vai apoiar a candidatura do senador Renan Calheiros, do PMDB, a presidente do Senado? O normal é que o Democratas apoie o candidato que o partido majoritário no Senado venha apoiar. Até porque nós temos no caso, 4 senadores. o PMDB é o partido majoritário. Quem é o candidato do PMDB à presidente do Senado? Que indique. Indicando, vamos conversar sobre a composição da mesa diretora com a tradição da casa. Há restrições ao nome de Renan Calheiros se ele vier a ser indicado oficialmente pelo PMDB como candidato? Em nome da tradição, não. Então, apoiaria? Apoiaria em nome da tradição. E na Câmara, o Democratas vai apoiar a candidatura do deputado Henrique Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, a presidente da Câmara? Esse entendimento está já fechado e a perspectiva é real. O Democratas já se entendeu com o deputado Henrique Alves e a perspectiva é de apoiamento a curto prazo, com anúncio a curto prazo. O Democratas foi ao Supremo Tribunal Federal há algum tempo contra o sistema de cotas raciais na Universidade de Brasília, a UNB. Na campanha de 2012, na capital da Bahia, Salvador, o deputado ACM Neto, que acabou ganhando, relativizou essa posição dizendo que ele próprio era favorável a cotas. O Democratas é a favor ou é contra cotas raciais? Primeiro, tudo já votou, e votou a favor. Segundo, quando entrou no Supremo com o Adim, cometeu um equívoco.
cometeu um claro equívoco, que eu disse, eu declarei várias vezes. Tanto que quando foi para votar, tanto na Câmara como no Senado, nós votamos favoráveis às cotas raciais. O Democratas é a favor, portanto. É claro, já votou. Foi um erro lá. Foi um equívoco. Foi um equívoco da então direção, motivada por uma posição tomada por um companheiro na época, que não é mais nosso companheiro, e que levou o partido a tomar a posição equivocada. Eu não era presidente do partido, mas não quero tirar pedra no passado, mas foi... Quem é que não comete equívoco na vida pública? Todo mundo comete, foi um equívoco. Companheiro, no caso, que não é mais, é Demóstenes Torres. Isso. O senhor, o Democratas conviveram muitos anos com Demóstenes Torres. Nunca percebeu que ele tinha algumas relações impróprias com Carlos Cachoeira? A surpresa que o Brasil teve, eu, que era presidente do partido e continuo a ser, que fui líder de Demóstenes anos e anos, que trabalhei para que ele fosse o líder do partido, a mesma surpresa eu tive. Eu nunca supus, até porque nas conversas que a gente tinha, nunca o nome de Cachoeira foi sequer mencionado, nem nenhuma relação com Cachoeira foi mencionado. Eu nunca tive a mais longínqua informação das relações de Demóstenes com o Carlinhos Cachoeira. Foi para nós uma surpresa que o Brasil teve, do mesmo tamanho. Sempre que ocorre algum grande caso assim de desvio ético ou moral nos partidos, em geral, as direções partidárias se surpreendem ou se dizem surpreendidas. E, enfim, o senhor está dizendo isso. No caso do PT, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sempre também se diz surpreendido. Isso não acaba produzindo um processo de similarização nas reações dos partidos políticos? Produziria se o comportamento dos partidos fosse o mesmo. O que o Democrata fez? No caso Arruda, eu fui o subscritor do pedido de expulsão dele, instalação do processo de rito sumário. No caso de Demóstenes, eu era presidente do partido, tomei a iniciativa de primeiro tirá-lo não, pedir para ele sair da liderança e depois dar a ele o prazo para que ele fosse à tribuna e se explicasse. Como ele não se explicou, eu tomei a posição com os líderes na Câmara e companheiros, a posição de pedir a desfiliação dele. O que o PT fez no caso do mensalão? Aplaude até hoje os seus mensaleiros, recebe de volta, os refilia, esbraveja contra o Supremo Tribunal que os condenou, além de não aplicar sanção nenhuma sobre os seus acusados e provados de prática de convivência com a improbidade, os homenageia. Nós não. Eu fui surpreendido com esse comportamento, sim, mas como dirigente partidário, o que é que nós fizemos? Expulsamos os acusados. Nesse caso, a presidente da República atual, Dilma Rousseff, demitiu vários ministros também, quando ocorreram acusações contra eles. Nesse caso mais recente de tráfico de influência, também demitiu ou afastou liminarmente todos os envolvidos. No caso, então, é possível dizer que há um comportamento diferente do PT em relação à presidente Dilma e vice-versa? Não. Eu queria ver a presidente Dilma exigir do partido dela, o PT, a desfiliação ou a expulsão dessas figuras. Ele demitiu, ela fez a sanção administrativa. Sim. A sanção política, não. Nós fizemos tudo, a sanção, porque a administrativa, nos dois casos, não cabia a nós fazer. Cabia à Assembleia Legislativa, ou à Câmara Distrital de Brasília, ou ao Senado da República, mas a sanção política nós tomamos. A diferença é que Dilma, que poderia, ela é a grande comandante do PT, ela deveria exigir, assim como foi obrigada a fazer a demissão, pelas evidências todas, deveria ter exigido a expulsão do partido. Aliás, eu quero fazer aqui um registro. O ex-ministro Sepúlveda Pertence deixou a presidência da Comissão de Ética Pública da República Federativa do Brasil, num dado momento, por entender que a recondução de 2 membros do Conselho de Ética não tinha ocorrido e que ele se sentia, portanto, desprotegido, desautorizado na tomada de posição. Logo depois, houve a absolvição de dirigentes ministeriais, se não me engano foi o Fernando Pimentel.
pelo Conselho de Ética na nova composição, e aí ficou justificado de por que é que Sepúlveda saiu. O Conselho de Ética, desguarnecido da visão dele, de pessoas que iriam agir com isenção, davam a ele a condição de desconforto para permanecer ali. E cabe a responsabilidade à presidência de ter indicado pessoas novas que logo depois inocentaram altos dirigentes do governo que eram claramente acusados de prática de convivência com a improbidade ou com o ilícito. No escândalo atual de tráfico de influência envolvendo a ex-chefe de gabinete, chefe do escritório da Presidência da República em São Paulo, Rose Noronha, alguns partidos de oposição se manifestaram. O PPS, por exemplo, protocolou convites para ouvir os envolvidos no Congresso. Quais são as ações objetivas que o Democratas já tomou e vai tomar? Em relação a esse caso. Da Rosemary? Sim. Veja bem, no caso da Rosemary, mais importante do que você apresentar um pedido ou um requerimento de comparecimento é você armar a estratégia para que o requerimento seja exitoso. Claro. Do contrário, você só marca a posição. Nesse momento, a minha preocupação, junto com os partidos de oposição, é encontrar o fórum adequado e o momento adequado, como nós conseguimos no passado em alguns pleitos de audiência, encontrar o fórum adequado onde a gente tem a chance de apresentar um requerimento, ter na hora da votação a chance de ganhar para marcar o gol, trazer a pessoa para inquirir esta pessoa. Então, providências só têm consequência prática se elas forem viáveis. A nossa preocupação é internamente na oposição buscar a estratégia viável para trazer a figura central dessa história, que é a Rosemary. Todos os caminhos convergem para ela. Trazer Zé Eduardo Cardoso, o ministro Adams, eles vão chegar lá e dar explicações que não são o fulcro da questão. A questão fundamental é trazer a Rosemary, porque tudo passa por ela. Agora, para trazer, é preciso vencer uma blindagem que está claramente posta da base governista e operada, imagina-se por quem. O senhor citou vários defeitos, deficiências do governo federal da presidente Dilma Rousseff. O senhor enxerga algo positivo no governo Dilma Rousseff e como o compara com a administração anterior de Lula? Que a Dilma deve ter méritos, claro que deve ter méritos. Ela é honesta pessoalmente, é claro que ela é honesta. Ela é bem intencionada, claro. Ela quer ver o país melhorar, eu suponho que queira. Apenas o que eu acho é que os remédios que ela vem usando para retomar o crescimento da economia, para combater a inflação, para tornar o Brasil competitivo, são remédios ineficazes. Compare com o governo Lula. Lula foi um grande coordenador político, que a Dilma não é, mas está nadando de braçada porque encontrou uma base ainda arrumada. Lula teve o grande mérito de ser um articulador político muito competente e de ter tido a visão de que a massa de recurso público disponível, produto da estabilização da economia que Fernando Henrique proporcionou, podia ser distribuída com o Bolsa Família e com programas sociais que produziram bem-estar para muita gente e aumentaram a quantidade de pessoas da classe média do Brasil. Então, esse mérito é de Lula, ninguém tira. Agora, o mensalão, ninguém se iluda. Tem que ser limitado ao governo Lula e aos governos do PT. Mas o governo Lula foi melhor ou pior do que o governo Dilma está sendo? Eu diria que Dilma não teve ainda a chance de mostrar praticamente nada do que ela se propôs a fazer. Lula passou 8 anos e conseguiu mostrar ao Brasil que a classe média cresceu e que muitos brasileiros que não ousavam nem ao menos pensar em comprar bicicleta, compraram um automóvel. Só que esse modelo topou, porque o crescimento não foi sustentado. A inadimplência está na porta das pessoas e o modelo que eles praticaram foi um modelo errado, diferente do modelo de Fernando Henrique, que preparou uma economia para crescer de forma sustentável. O senhor está dizendo que, do ponto de vista dos resultados, o governo Lula foi melhor, por enquanto ainda está sendo, do que está sendo o de Dilma? Não tem nenhuma dúvida. Agora, transposição do São Francisco foi uma promessa de Lula, é o retrato do governo do PT.
Foi uma promessa de Lula para tentar ganhar a eleição e para consolidar os apoios ao PT no Nordeste. E, em função da falta de investimentos, que é uma característica desse governo, está aí com as placas de concreto retorcidas expostas ao sol. Então, os cacuetes ou os vícios do governo estão perpassando para o outro governo. Apenas Lula, com 8 anos, teve no campo social alguns êxitos que já mostrou. É o crescimento da classe média, a melhoria de renda do Brasil, o crescimento da economia até por conta de uma questão cambial. Agora, Dilma, qual é a obra que Dilma pode mostrar? Qual é o benefício maior que a Dilma pode mostrar ao Brasil decorridos 2 anos? Aqui está o desafio. Onde é que está o gol que a presidente Dilma fez e pode mostrar ao Brasil? Acho que ela não apresentou nada ainda. Eu acho que, de forma significativa, para corresponder à expectativa de quem votou e elegeu ela presidente, não. O senhor é um político, mas eu vou pedir. Queria que o senhor fosse muito sincero. Foi correta a troca do nome de PFL para Democratas? Não, não foi. Não foi, eu acho, e acho inclusive uma coisa, aqueles que foram responsáveis pela troca do nome de PFL para Democrata saíram quase todos do partido. Então há um movimento dentro do partido para até a volta do nome PFL, por uma razão, aqueles que foram responsáveis pela troca do nome PFL para DEM saíram do partido. O senhor defende voltar para ser PFL? Isso é uma questão que não cabe a mim defender. Não, mas eu sim, mas assim, a sua opinião. Melhor, seria melhor. Partido da Frente Liberal, PFL. Isso, tem uma tradição, tem uma história, foi o partido que viabilizou a transição democrática, que tem uma história importante, fez com que eu era governador, Fernando, eu era do PDS, e fui fundador do PFL porque rompi com o meu partido para viabilizar a eleição de Tancredo Neves no colégio eleitoral. O PFL criou-se para viabilizar a transição do regime fechado para a democracia plena. Esse trunfo ninguém tira do partido. Isso perdeu-se na história da mudança do nome. Tem mais colegas do senhor no partido que vêm com simpatia a ideia de recuperar e readotar o nome PFL? Alguns, mas essa não é a questão fundamental. Não, claro, mas... Claro que não é, mas se você perguntar, existem adeptos dessa ideia? Eu diria que sim. Agora, o importante é a persistência. Tem chance de ela vingar? Não é a nossa principal matéria para a ordem do dia do partido. Mas tem chance de vingar? Até teria. O quê? Ninguém está provocando nesse momento, nós acabamos de ganhar eleições municipais. A prioridade do partido não é examinar se o nome correto é PFL ou se é Democrata. Respondendo a sua pergunta, eu digo, eu até sou simpático a que o nome PFL pudesse voltar. Mas o importante para o partido é, por exemplo, na Prefeitura de Salvador, na Prefeitura de Aracaju, em municípios tipo Feira de Santana, Mossoró, a prática das ideias, por exemplo, você não tem dinheiro público para fazer a paralela da paralela em Salvador. Vamos fazer uma PPP, uma parceria público-privada, por aí. Não, claro, eu entendo, exercício das nossas ideias. Eu queria esgotar essa parte do nome. Mas o senhor pretende, talvez, eventualmente, o senhor é presidente nacional, pretende talvez levantar esse assunto na pauta de alguma reunião? Não. Não vai? Não, até porque essa não é a ideia fundamental. Esse não é o assunto fundamental do partido. Entendi. Fusão com algum partido é possível? Está em curso? Pode ter estado. Depois do resultado da eleição, como nós saímos maiores do que entramos, por que pensar em fusão se nós temos ideias consistentes e temos quadros competentes para exercitar nossas ideias? Você pensaria como se pensou em fusão num momento de dificuldade onde você precisasse de musculatura auxiliar para sobreviver. Nós temos musculatura suficiente conquistada nas urnas, porque nós fomos surrupiados em elementos, em quadros políticos, e nas urnas nós recuperamos a musculatura. Então, se nós temos musculatura suficiente conquistada nas urnas para sobreviver, por nós praticando nossas ideias, por que você volta a pensar em fusão? Não há razão pragmática para pensar em fusão. O PFL tem sido bastante, Democratas tem sido muito heterodoxo, às vezes, nas alianças. Veja que em Macapá, no Amapá, um líder do Democratas apoiou ele próprio a candidatura do nome do PSOL lá no Amapá para ser prefeito da capital. Esse tipo de aliança não confunde muito a cabeça do eleitor, porque PSOL e Democratas
são realmente antagônicos nas ideias, não são? Nós votamos sistematicamente a favor. O voto do PSOL no Senado é sempre igual ao voto do Democrata, que é igual ao voto do PSDB. Não é uma sempre. bagunça ideológica Não, isso? não, nós fazemos no plano congressual a oposição ao governo federal. Foi o que levou em Macapá, o nosso candidato, que é um deputado federal, fazer uma aliança não só para essa eleição de prefeito, mas para a eleição de 2014. Há um comprometimento, até porque nós somos partidos de oposição no plano congressual e não há nenhuma incoerência em você transpor essa posição partidária programática do plano federal para o plano municipal e até para o plano estadual. Ruim seria nós apoiarmos um candidato claramente petista, uma chapa petista lá em Macapá. Muito bem. Senador José Agripino, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. É um grande prazer.